ações como uma coisa diferente de empresas. E não são. Isso é a parte psicológica do livro, que é super importante. Tu achas provável ou até possível que nos próximos 10 anos os ETFs tenham retornos abaixo dos 8% da média do mercado Muito, dos... muito provável. Se tivesse lido esse livro, nós agora éramos uns milhões mais ricos e eu não tinha sofrido tanto durante 17 longos anos no trading de curto prazo. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Investidores como Nós. Hoje tenho comigo um convidado que desta vez, que vem aqui ao podcast, já é um autor publicado e traz-nos aqui o seu novo livro, Rico em Ações, César Borja. Para quem não conhece, César Borja, pelo nome dá para perceber que não é meu irmão, é meu marido. E César, desta vez, como autor publicado aqui no Investidores como Nós. Bem-vindo. Obrigado. Este livro demorou 30 anos a sair do forno. Não, só agora nos últimos anos é que estou preparado para escrever o livro. No início ainda estava a aprender e continuo a aprender, mas agora já sei o suficiente para passar informações que eu considero muito úteis e valiosas aos outros investidores em ações. E este livro finalmente saiu por causa de um episódio muito curioso. Queres partilhar com os nossos ouvintes? Sim. Então eu fui com a nossa filha mais velha, a Leonor Borja, à Feira do Livro. Aliás, vamos todos os anos. E há 2 anos estávamos só a ver apresentações de livros, com os autores lá a explicar o livro e a responder às perguntas. E a Leonor disse-me assim: "Oh pai, tu é que devias escrever um livro. Quando é que escreves um livro?" Eu disse: "Olha, não é tarde nem é cedo. Vou escrever um livro e para o ano estou aqui a apresentar o meu próprio livro." E, e não consegui. Passou um ano, eu ainda não tinha escrito nada, mas a promessa estava feita. E então, no segundo ano, lá escrevi o livro e tivemos lá na Feira do Livro a apresentar. Aliás, a Leonor até leu um excerto do livro, que eu acho que precisava de ser sido dado ali um contexto, mas pronto. E correu lindamente, foi muito giro. E vamos estar lá novamente no dia No domingo, dia 7, 7, às 15 horas. 7 de junho, sim. Na Praça Às 15 Amarela. horas na Praça Amarela, sim. Finalmente E consegui. porquê que neste livro há uma frase em que tu dizes que este era o livro que tu gostavas de ter tido e lido e estudado há 30 anos atrás? Não é isso que eu digo. Pronto. Não é que eu gostava e queria, era que eu Precisava, precisava. peço desculpa. Precisava de ter lido. E porquê é que precisavas assim tão desesperadamente ter lido Porque este se livro? tivesse lido esse livro, nós agora éramos uns milhões mais ricos e eu não tinha sofrido tanto durante 17 longos anos no trading de curto prazo. E tinhas menos rugas. Tinha menos rugas, não tinha caído o cabelo, tinha que voltar a pôr cabelo, Dormias melhor. plantar cabelo. Exato, não acordava à meia da noite, a pensar como é que estavam os futuros. Se bem que isso já está melhor. Nos primeiros 5 anos é que foi mais difícil. Agora, como já larguei os futuros há mais de 10 anos, estou a começar a dormir melhor, finalmente. Ou seja, mas o livro que tu gostavas de ter lido há 30 anos atrás, quem for jovem, precisavas ter lido. Quem for jovem agora está bem encaminhado, começa e lê este livro. E quem tiver, por exemplo, nos seus 50 anos, ainda vale a pena ir ler este livro? Claro, eu tenho 50 anos, também escrevi o livro um bocado para mim e de vez em quando vou lá ler umas partes para me relembrar do caminho correto. Sim, claro que vale a pena, vale sempre a pena. Pelo menos no meu entender, mesmo que uma pessoa já tenha 70, 80 ou 90 anos, vale sempre a pena começar algo novo que poderá ser valioso para si e para as gerações futuras. O livro tem 8 partes. Imagina que tu dizias a uma pessoa que há uma destas partes que seria a parte essencial, ou seja, a pessoa não lesse mais nada, pelo menos essa parte do livro devia ler. Qual é que era essa parte? Bem, aí depende muito da pessoa, mas talvez a parte
penso que é 7,35 problemas dos principiantes. Essa Sim. é a parte psicológica do livro, que é super importante. Até porque a parte técnica vem um bocado a seguir. Tem que se dominar a parte psicológica para a parte técnica ser útil. A parte psicológica, e isto não é só em investimentos, mas isto também é numa data de coisas da nossa vida, é um pouco menosprezada pela nossa sociedade, não é? Acho que não damos a suficiente importância à parte psicológica e depois no final acaba por ser sempre o psicológico que vai ditar o nosso sucesso e insucesso na nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. Uh, e não há nada prático. Aliás, nem sequer existe nenhum livro escrito em português sobre psicologia de investimento. Ou existe, e eu estou a Existe desconhecer. a psicologia do dinheiro, mas não é um bom livro. No meu entender, não é um bom livro. Tem algumas partes positivas, mas não é um dos melhores livros. Sobre psicologia dos investidores em ações, então acho que é terrível. Porque o livro só defende o investimento em ETFs, ou seja, na média, e quando o mais acertado é investir em ações melhores que a média, mais subavaliadas que a média, mais atrativas do que a média, para obter um retorno médio anual acima da média, porque isso vale milhões de longo prazo. Ou seja, esse livro, A Psicologia do Dinheiro, teoricamente custa milhões a cada leitor. Sim, mas agora levantaste aqui a questão dos ETFs. A questão dos ETFs, que estão agora muito em voga em Portugal, principalmente, mas também no 30 mundo, anos depois. certo? Mas nos últimos 10 anos as pessoas têm tido resultados com os ETFs. Sim, E, e qual é que seria a vantagem, resultados médios. certo, na média do mercado? Sim. E o mercado tem subido. Claro, o mercado agora está sobrevalorizado, subiu bastante nos últimos, eu diria até nos últimos 15 anos, subiu bastante. E agora está sobrevalorizado, portanto, no próximo período em que de bear market ou que o mercado lateralize, os investimentos em ETFs já não vão ser assim tão bem vistos e depois aí as pessoas ficam a pensar, estava à espera de um retorno médio anual de 10% e isto este ano desceu 10%, então é difícil de Tu explicar. achas provável ou até possível que nos próximos 10 anos os ETFs tenham retornos abaixo dos 8% da média do mercado dos Muito, últimos. muito provável. Abaixo de 5%. À volta de 0%, entre 0 e 5% nos próximos 10 anos. Nos próximos 30 há de voltar aos 7, 8, que é a norma histórica, mas como subiu muito nos últimos anos, está muito sobrevalorizado. As mega caps estão a ser impulsionadas pelo tema da inteligência artificial e agora vamos ter o culminar com a entrada da Anthropic, da OpenAI no mercado, com múltiplos de valorização absurdos. Qualquer pessoa que vá comprar as ações por aqueles preços é porque não percebe nada da análise fundamental e depois as ações vão cair 70%, 80% e isso vai ajudar o mercado a ter a correção que é necessária. Então, mas havendo essa correção que tu estás a antecipar, O como é que problema é que a os correção pode ser investidores. 20% mais alta que o que está agora. Sim, mas Mas imagina, pronto. mas como é que um investidor em ações individuais tem vantagens perante um investidor em ETFs? No meio do mercado sobrevalorizado, há ações que estão subavaliadas e essas terão tendência a subir e muitas ações vão subir. O mercado é muito vasto e diversificado. A média pode ser 10, 15% e haver lá ações no meio e haverá certamente que vão subir 100, 200, 300%. Sim, ou seja, tu dizes quando há períodos em que o mercado desce, que há sempre, mesmo no meio dessas descidas, oportunidades para os investidores. A questão é que o Claro. investidor individual dificilmente tem a capacidade, o tempo para andar ali à procura dessas oportunidades e desses setores e dessas Sim. empresas. Porque mesmo no meio de empresas e de setores, tu precisas saber distinguir as boas das más, das médias, das. Sim, foi por isso que nós fizemos os serviços do Borja on Stocks e do Investidor por Dentro,
Nós passamos o dia todo a estudar esse género de oportunidades e não chega. Era bom que o dia tivesse 48 horas, porque escapam-nos muitas, mas lá vamos conseguindo encontrar oportunidades com uma relação entre o retorno esperado e o risco muito melhor do que a média. E por isso é que temos um retorno de média anual superior à média. Sim, e já vai tendo aqui um longo track record. Então, se alguém que tenha entre 40 e 50 anos tiver a pensar em investir, agora os ETFs não são uma boa opção para essas pessoas? São uma boa opção, não é a melhor opção. Há opções melhores. Certo, mas imagina então que a pessoa está agora, vai começar, ok, agora descobri o mercado, realmente toda a gente fala em ETFs, Sim, estou a se não começar percebe aqui a nada do pôr. assunto, se calhar mais vale começar pelos ETFs. Ah, Para mim, mas tudo bem. imagina, se a pessoa vai Depende com. também dos ETFs, não é? Tem que escolher um ETF. Pronto. Falando em questão de ETFs, por exemplo, depois temos uma questão que nem sempre é pensada ou refletida no preço, que é a questão, por exemplo, do câmbio. Se eu estiver a investir num ETF, apenas em dólares, Não, podes investir no mesmo ETF em euros, que isso não dá proteção cambial nenhuma. Por exemplo, se o S&P subir 10% e o dólar descer 10%, o retorno em euros será zero. Mas a minha perspectiva é que o dólar valorize nos próximos 12 meses. Por isso, por aí, os investidores em ETFs, em princípio, estarão salvaguardados. Aliás, o dólar tem estado a subir ligeiramente face ao euro nas últimas semanas. mas eu imagino que quem quer investir, em princípio, não está a pensar nos próximos 12 meses. Alguém que começa a investir está a pensar nos próximos 10, 20, 30 anos, diria eu. Pois, nesse caso, devia investir em empresas e não em índices, em médias ponderadas de empresas. Eu preferia ser dono de uma parte de uma empresa do que dono de um ativo financeiro que representa um índice, que é uma média ponderada. Essa média pode não valorizar nos próximos anos. Eu, pessoalmente, não gosto da questão dos Mas ainda índices. regressando à questão do câmbio, a minha expectativa de longo prazo é que o dólar valha mais ou menos o mesmo que o euro. Portanto, o dólar agora custa 1,16 para comprar um euro, a longo prazo mais provável, porque foi assim desde 1970, é que o euro e o dólar valham mais ou menos o mesmo, ou seja, que o dólar valorize face ao euro. A minha questão com os índices, era o que eu estava a dizer, não é algo que eu gosto muito porque a mim parece-me, lá está, é uma filosofia de global, de economia, de macro. Tu estás a Pois, apostar na economia como um todo. Não, sim. não, não tens vantagem nenhuma de conheceres aquele setor, de encontrares aquela oportunidade. Estás Pois. a acreditar que a Sim, a economia. economia é super cíclica e as notícias que vão sair sobre a economia normalmente são sempre negativas. Não é? O desemprego está a aumentar, as taxas de juros estão a subir, é a guerra no Irão agora, E, no entanto, o é o mercado Trump continua a com subir. as tarifas. Exato, isso é para puxar ahm, os últimos descrentes, vá, para finalmente investirem, porque parece que o mercado sobe sempre, independentemente das condições. Mas o mercado não sobe sempre. Basta ver um gráfico de longo prazo. Sobe no longo prazo, mas tem grandes períodos de descida. Há alguma situação histórica que consigas fazer um paralelo em relação àquilo que nós estamos a viver agora? Ainda não é bem, a situação não é tão grave, mas a primeira década deste século, em que o S&P caiu cerca de 30 e tal por cento, portanto, do início do ano 2000 até 2010, o índice desceu. Portanto, o retorno médio anual foi negativo nesses anos, não foi assim há tanto tempo, foi no início deste século. E nessa altura, antes houve a bolha da, chamava-se na altura Das as TMT, Technology, Media, qual era o outro T? Technology, .com, tecnologia, era dot com mania, não é? Agora não é assim tanto, porque dizem as empresas têm receitas, mas têm um grande prejuízo. Quanto mais receitas têm, mais prejuízo têm. pois. Aqui neste caso é o que se chama o buying revenue. As empresas de inteligência artificial estão um bocado a comprar a receita, mas estão a ter custos superiores àquilo, àquilo que recebem.
A própria pelo Alphabet serviço que. acabou de anunciar que vai fazer uma emissão de ações para financiar os seus projetos com IA. Pois, elas estão tão sobreavaliadas que fazem muito bem em vender ações ao público que está a comprá-las a um preços. Eu não me recordo em qual página é que isso está aqui do livro, mas há um episódio que tu contas, quando conheceste o autor, o Braga de Matos, Sim, sim, sobre é verdade. sobre essa questão, e esse episódio está aqui no livro. Tá. Recorda só. É o autor do livro Ganhar em Bolsa, foi escrito em 1993, no início desse grande bull market. E é curioso que ele no livro prevê o bull market que veio a seguir. É um livro muito interessante, mas tem como base estratégica o market timing. Eu depois fui, em 1999, fui almoçar com o Fernando Braga de Matos, que era o autor do livro Ganhar em Bolsa. Almoçar não, jantar, no Clube Portuense, no Porto, e eu disse-lhe assim, ele só investia em ações portuguesas, na altura, e se calhar agora ainda só investe em ações portuguesas. E então ele não sabia nada sobre o Nasdaq, e eu disse-lhe, doutor, o Nasdaq está com um pair de mais 200, que era o que estava na altura. E ele levantou-se assim da mesa, isso vai ser um estouro. E ficou toda a gente a olhar para ele. E foi mesmo que nos anos seguintes, nos 2 anos seguintes, o Nasdaq desceu top to bottom 83%. Foi uma razia brutal. E eu acho que agora não vai ser uma situação tão grave, mas claramente o mercado está sobreavaliado. Sim, porque também há ETFs só sobre essas empresas tecnológicas. Consideras então que isso ainda seria mais arriscado do que o Sim, mercado sim, global? ainda mais, sem dúvida. Agora isso vai ser bastante claro quando a Anthropic e a OpenAI e mesmo a SpaceX entrarem no mercado. A SpaceX também tem lá a XAI, não é? O Elon Musk fundiu aquilo tudo. E quando elas entrarem no mercado e se vir o valor de mercado 1,5 trillion, 2 trillion e depois as vendas são 10, 20 billion, por aí, e os prejuízos também são de billion. E depois são empresas que quanto mais vendem, mais prejuízo dão. Pelo menos por enquanto. Aí vai ser evidente para todos a loucura que é aqueles preços. Não tem justificação económica nenhuma. É tudo numa ideia de muito longo prazo que a IA vai. A ideia dos fundadores dessas empresas e dos grandes acionistas é que a IA vai substituir milhões e milhões e milhões de trabalhos humanos e ficar com essa receita para eles. Imagina, nós aqui pagamos 2.000 ou 3.000 euros a um colaborador e iríamos pagar isso à IA. E isso multiplicado por milhões e milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas, é que dá esta projeção toda de valor criado por essas empresas no longo prazo. Só que isso é muito, se vier a acontecer, será sempre muito no longo prazo. Já daqui a 15, 20 anos. Aliás, a internet, no ano de 1999 e 2000, dizia-se que ia mudar o mundo, e de facto mudou, mas demorou 15, 20 anos. E naqueles 2 anos a seguir, houve uma derrocada, uma correção que penso que também deverá acontecer agora. É o que faz sentido em termos económicos e históricos, é haver uma boa correção no mercado. Sim, e as pessoas que investiram naquela altura demoraram anos, quer dizer, O Nasdaq se não desistiram demorou tipo 15 anos a completamente, voltar a um novo exato, máximo. demoraram Agora parece que o anos. Nasdaq é a coisa mais maravilhosa do mundo, e tem sido, mas também foi assim nos anos 90 e depois caiu imenso. E também não adianta dizer assim, mas o mercado está em máximos históricos, ou seja, não há nenhum sinal de inversão. Também não havia nenhum sinal de inversão quando houve o bear market de 73, 74, quando o S&P 500 caiu 48%, também estava no máximo e estava a haver já a crise petrolífera, o petróleo também tinha subido muito na altura, nos anos 70, não é? O mercado estava no máximo, parecia que ignorava tudo. Nessa altura eram as Nifty 50, eram 50 ações muito pesadas do índice que levavam o mercado todo para cima e que pareciam invencíveis. E depois, num belo dia, começou a cair, a cair, a cair, caiu 48% em um ano e pouco. Se considerarmos a inflação em termos reais, até caiu 57%. Uh, Portanto, E isto não há quer de ser dizer que assim. se estás a preparar para desinvestir. Nós já estamos
pouco investidos face ao capital. Pouco, no sentido que temos 30, 40% de cash nos vários tops e temos plays anticíclicas, ações que sobem quando o mercado desce. Temos algumas plays de oil and gas, ou seja, estamos defendidos. Há plays defensivas também. Estamos mais ou menos defendidos no sentido de se o mercado cair, os nossos portfólios vão de cair pouco e estamos a acumular cash para investir mais forte se e quando ele vier abaixo. Sim. E isso seria alguma coisa a considerar? Esperarias voltar a investir nestas empresas tecnológicas, eventualmente daqui a 2, 3 anos, se elas Nestas, eventualmente tivessem essa derrocada em valorização? olha, agora vou-te dar aqui alguns exemplos do que é expectável se o precedente histórico tiver validade. Eu acho que tem, porque nos anos anteriores o precedente histórico também funcionou bem. Imagina, tu no ano 99, 2000 tinhas ações como a Microsoft e a Cisco Systems a subir incrivelmente para múltiplos brutais. E depois caíram, tipo, a Microsoft caiu 70%, a Cisco caiu 80 e tal por cento, ou 90%. Ainda me lembro do dia em que a Cisco bateu no mínimo histórico, nos 8 dólares. Quando ela caiu para 30, foi tudo comprar, porque era uma. Imagina, era como se fosse agora em Nvidia a cair 30% num dia. E toda a gente, a Nvidia é a melhor empresa do mundo a cair 30%, tenho que comprar. Compraram a 30 e ao seguinte desceu para 8 nos meses seguintes. E agora está tipo a 60 e tal, 70, 80. Mas o que é que aconteceu? Portanto, elas foram até múltiplos muito altos, depois caíram muito e porque os lucros diminuíram, depois os lucros começaram a crescer, mas as ações não subiram, ficaram ali a batalhar, e os múltiplos foram comprimindo. E eu lembro-me, Microsoft com PER de 8, Apple com PER de 8, esta Cisco também, tudo ali com PERs abaixo de 10, antes de recuperarem mesmo, ou seja, houve anos, bastantes anos, em que as empresas continuaram a melhorar os seus fundamentais e as ações a continuar ali a comprimir os múltiplos, a comprimir até ficarem verdadeiramente atrativos, e aí é que as ações subiram imenso. E nos últimos anos voltaram a subir imenso. Portanto, estás-me a dizer, e agora quando é que voltavas a comprar a Anthropic, por exemplo? Se ela algum dia me aparecer com um PER de 8, claro que será uma boa oportunidade. Em Sim, princípio será. mas nessa altura, por exemplo, já nós não tínhamos este influxo de dinheiro no mercado que temos agora, exatamente por causa desses produtos que estamos a falar, dos ETFs. Ou tu achas que de repente que as pessoas perdem 30 ou 40% dos ETFs e de repente dizem, epá, ETFs nunca mais meto dinheiro no mercado em geral? Dizem, muitos não se aguentam, claro. Quantas pessoas que nos estão a ouvir andavam a comprar ETFs em 2008, 2009, 2010, 2011? Quase nenhuma, porque aí estava um pessimismo tal, ninguém sequer pensava nisso. E era um produto que não era muito. Não era cá em Portugal, já era super popular nos Estados Unidos. Já era, nos anos 90 já era super popular os ETFs. Aí não vejo grande diferença. Ou eram Ou os seja, vai fundos de continuar a investimento, haver os ciclos vão continuar a haver, sem dúvida. Porque até porque podes pensar, os grandes compradores de ETFs dos últimos 40 anos foram os baby boomers. E esses estão-se a reformar. Quando tu estás na reforma e já não estás a ter rendimento, ou estás a ter um rendimento da segurança social que é quase irrelevante para eles, e tens tipo 2 ou 3 milhões no mercado, Vais começar a... e o mercado começa a cair 20, 30%, eles começam a ficar aflitos. Quer dizer que vai acabar o dinheiro para a reforma, e o mercado lá no fundo é assustador. Ninguém pensa, isto agora vai recuperar. Não, pensa, isto ainda vai cair muito mais, isto é o fim do mundo, os bancos vão todos à falência, os ETFs afinal não valem nada, e ainda por cima o ETF é o quê, não é? Não tem nada a que se agarrar, é uma média. Se ainda fosse uma empresa que eles pudessem ir lá visitar e ver as pessoas que estão aqui a trabalhar e estão aqui os produtos, conseguiam, e a empresa ia avançando os seus resultados e press releases a dizer, olha, nós isto até está a correr bem, as pessoas aguentam-se mais. Agora no ETF é a serem bombardeados nos noticiários com más notícias, não se aguentam, e depois andam ali a fazer trading nos ETFs e depois
não conseguem um retorno nada de especial. Sim, e pode haver essa questão também, se estamos a falar de pessoas que estão na reforma, Pois, param de colocar dinheiro nos ETFs e começam a vender para fazer dinheiro para a sua sim, eles, própria vida, não pois, é? eles não querem vender, mas às vezes tem que ser. Sim, mas se tu tiveste a acumular para teres uma boa reforma, tu podes não querer lá deixar o dinheiro a continuar investido. Vais vendendo Pois, parte, não estou a dizer que vai vais ser, vendendo tudo, mas vais realizando parte do pois, dinheiro para ires ter para a tua vida do dia a dia, para viajar, para fazer as coisas, não é? sim. Se houvesse, o que é que dirias a alguém? Porque é que alguém deveria ler este livro este fim de semana? Eu li-o numa tarde, portanto, lê-se muito Sim, bem. acho que foi esse instante. Ah, pronto, o livro é um bocadinho contraditório com o que estávamos a dizer anteriormente, porque o livro defende a construção de um património tendencialmente valioso, mais valioso e líquido no longo prazo. No meu entender, não é contraditório, lá está, porque há sempre ações que são fundamentalmente atrativas. O mercado em geral é que pode não ser. Quando tens, tipo, as 7 maiores empresas pesam 39% no índice e estão todas com rácios muito acima da média, não é? Aí o mercado em geral pode não dar retorno nada de especial nos próximos 10 anos. Mas centenas de ações vão dar retornos espetaculares. Por isso é que o livro que ensina a fazer análise fundamental e permite distinguir quais é que são as ações boas e subavaliadas que vão subir nos próximos anos e as que não vão. É isso. Agora ocorreu-me aqui Portanto, uma imagem interessante ligada à parte de alimentação e disso tudo, que era, imagina, eu posso ter algumas alergias alimentares e posso comer um bolo com 500 ingredientes. É possível que haja lá coisas que me façam mal. Ou posso pois. ser picky, ou seja, um Uhum. bocado esquisita, e eu considero-me assim, e andar e só querer comer determinadas coisas que eu sei que me fazem bem, que eu gosto, e criar aqui o meu componente, em vez de comer uma coisa com 500 ingredientes, vou comer aqui uma coisa com 30 ou 40. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Sim, sim, é isso. É uma boa imagem da minha roda alimentar de ações e de Sim, mercado. Sim, acho que sim. eu não penso em, mesmo que venha a crise, em desinvestir completamente. Estou Não, bastante contente pensar, com, pensar. com o meu portfólio de ações. Faz sentido para mim, sei o que é que eu tenho, conheço as empresas, sei o que é que fazem, sei em que setores é que estão. Ah, para a minha Sim. personalidade faz sentido, porque eu gosto de controlar tudo. Se tiveres paciência para ler as análises, sabes como é que foram os resultados, sabes o que é que eu penso, sabes? Tipo, Sei, também sei o que é que eu penso. sim, Também há ações que eu compro porque gosto mais, outras que eu não compro porque não me identificam. pois. E tenho esta É como aos subscritores também. sim, Alguns compram todas, outros só compram aquelas que eles gostam. sim, porque lá está. Eu acho que a maior parte das pessoas pensa, mas eu não sei e não tenho tempo para isso. Não vou ter tempo para me dedicar a isso. Eu Sim, desde que diria que tenham consciência que essa atitude ou decisão custa milhões no longo prazo, tudo bem. É preciso que as pessoas percebam que essa atitude custa mais do que eles vão ganhar na vida toda a trabalhar. sim, mas é A maior confortável, parte porque das pessoas. basicamente o que, É, o que assim, a única coisa que tu fazes é tens uma transferência automática de X por mês, o dinheiro vai lá para a corretora e chega à corretora e tu compras um ETF. Por sim, exemplo, no meu caso, eu também tenho uma transferência automática que faço todos os meses, o dinheiro chega à corretora e eu tenho de decidir naquele mês qual é que é a ação que eu vou comprar. Bem, perco se calhar mais 10, 15 minutos por mês do que uma pessoa que sim, compra ETFs. Bem, é mas vão isso. ser, se realmente Mas isso vale conseguir milhões. bater o mercado, vão ser os 15 minutos mais valiosos da minha vida, do, Sim, do mês, sem dúvida. Mas pronto. é isso. Alguma coisa para dizeres ao nosso público lá em casa? Que eu me tenha esquecido de perguntar. Não, acho que percorremos mais ou menos tudo. Quer dizer, espero que mantenham a confiança nas ações fundamentalmente atrativas que tenham ou que procurem investir em ações que estão subavaliadas. Vejam, por exemplo, o price to sales ratio. Tipo, se uma empresa
está a custar 40 vezes mais daquilo que vende num ano, se calhar não é boa ideia comprar a ação, não sei, como agora vem a Anthropic e isso tudo, provavelmente virão com valorizações desse género. O que eu Ah, acho interessante é que às vezes até mesmo as pessoas veem ações como uma coisa diferente de empresas e não são. sério? Sim, eu acho que às vezes as pessoas veem, ações são aquela coisa lá diferente. Ou seja, e às vezes vão comprar uma empresa, até pessoas com conhecimento na área financeira e tudo, que se fosse uma empresa ali do Senhor do Lago, que o Senhor do Lago estava a vender por mais 100 vezes, eles diziam logo, 100 vezes o que vendia, 100 sim. vezes o que vendia, eles diziam logo, o Timanela está Está doido, doido. não é? Mas Mas se no for mercado vão comprar o Elon Musk a a vender a SpaceX. SpaceX por 100 É, vezes, é o Elon Musk. O tipo sabe o que é pois, que está a pois. fazer, eu confio Sabe, nele, para ele sabe muito bem. portanto vou comprar, não é? E Sim. portanto é esse tipo de. Ele sabe o que está a fazer na perspectiva dele, não é? Ele está a vender ao maior preço que conseguir. Pois que só compra quem quiser, ninguém é obrigado a comprar. Exatamente, pronto. Portanto, é essa consciência que também tem de se ter quando se compram ações que são partes de empresas reais que Sim, é existem no preciso mundo. ver a qualidade do produto que se vai comprar e o preço. Comparar a qualidade com o preço. Sim, Como em não é para qualquer comprar outra uma transação ação. comercial. Exatamente, Se não vai vamos comprar comprar. um Fiat Punto por 150 mil euros, se calhar vai perder dinheiro depois quando quiser vender. Exatamente, é isso. Olha, É isso. obrigada Eu é que por agradeço. teres vindo aqui e se ainda não tem o seu exemplar, pode comprar nas livrarias, já está. À data da gravação já está disponível e no próximo dia 7 vamos estar na Feira do Livro de Feira do Lisboa, Livro às 15 às horas. 15 horas. Espero por si. Até lá. Obrigada. Obrigado.